Sejam bem-vindos ao canal Evangelho na Sua Casa. Então, hoje vamos meditar sobre um ensino de Jesus. É um ensino que tem vários assuntos enredados nele, não é? Mas assim, conforme Jesus nos ilumina, a gente vai meditando sobre esses ensinos, porque os ensinos de Jesus, tudo que Jesus fala é um ensino, não é? Mas é assim, depende da iluminação, depende do momento que nós estamos com Deus, que muitas vezes nós enxergamos coisas que outras vezes nos passaram despercebidas, não é? Mas todos os ensinos de Jesus, eles visam principalmente a nossa edificação, a nossa aproximação de Deus, a nossa comunhão com Deus, e que nós nos tornemos cristãos maduros, que conhecem a sua fé. Ser um cristão maduro é muito importante. Houve um pastor norte-americano, muito famoso na mídia, ele pregava, eu não vou falar o nome dele por uma ética, né? Mas ele pregava assim e arrastava multidões, não só nos Estados Unidos, como em outros países também. E aconteceu da igreja dele fazer uma campanha muito forte contra revistas que mostravam mostravam coisas sensuais na época, né? E ele fez uma campanha muito forte e as revistas não venderam nada nas bancas, não é? E alguns empresários, para se vingarem, armaram um plano contra ele. Fizeram com que uma mulher ficasse assim, se insinuando a ele, até que ele caísse em tentação. Uma vez que ele caiu em tentação, ele era um homem casado, mas ele adulterou com essa mulher. Isso saiu em toda a mídia. Isso abalou muito o ministério dele, abalou de uma forma muito grave. E certa feita, ele no avião, duas pessoas falaram assim: nós acreditávamos, não somos mais cristãos, porque nós acreditávamos em Jesus, mas vendo que o Senhor mesmo caiu em adultério, nós não acreditamos mais. E ele falou assim: é pena que vocês tenham se convertido a mim e não a Jesus. Por isso, os ensinamentos de Jesus nos alertam quando nos convertemos a pessoas, a pensamentos, e não propriamente nos convertemos a Jesus. Por quê? Pessoas são pessoas, e nós vamos comentar sobre isso em cima do que Jesus ensinou, porque Jesus nos ensina isso. E vai ser muito útil para a nossa vida cristã. Amém? Amém. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos recebidas, por essa nova semana que começa hoje. Pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo o vídeo, a família desta pessoa, e que todos nós possamos crescer espiritualmente a cada dia, Pai. Muito obrigada, porque a Sua palavra sempre conforta o nosso coração. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, como a Noemi leu os dois textos bíblicos, percebam bem o que São Paulo lê em 1 Coríntios, o que ele declara, né? Ele fala assim: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ele não se deixa escravizar pelas tendências da carne, pelo que o corpo dele queria. Ele não permite ser escravizado pelos desejos carnais. Ele esmurra, ele luta. É uma forma que São Paulo usava de usar uma linguagem forte para transmitir uma mensagem. Ele fala assim: mas eu mesmo esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, e não ele ser escravo do corpo dele, mas o corpo ser escravo dele, faço dele meu escravo. Por quê? Para que depois de ter pregado o evangelho às pessoas, ele mesmo não venha a ser reprovado.
Porque ele pregava o evangelho, ele pregava as boas novas, mas ele tinha que lutar contra as suas próprias más tendências, não é? Ele tinha que lutar contra aquilo que poderia prejudicar a pregação do evangelho. Por quê? Porque São Paulo, como nós todos, temos uma tendência que é da nossa origem, da nossa origem humana. Nós não entendemos as coisas de Deus totalmente. Nós somos tentados a fazer coisas, a ter procedimentos que são contrários à verdade que nós conhecemos do Evangelho. Nós temos essa tendência. E São Paulo, para não ser ele mesmo, ele negar por atos aquilo que ele pregava por palavras, ele subjugava a própria vontade humana, o seu próprio corpo. Ele lutava contra ele mesmo. Porque muitas vezes nós pregamos o amor, mas temos vontade de odiar. Muitas vezes nós pregamos coisas e que fazemos exatamente ao contrário do que falamos. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. E o que Jesus vai ensinar na passagem de Mateus, não é? O que ele vai ensinar? Que os escribas e fariseus haviam se sentado na cadeira de Moisés. Eles tomaram lugar. Por que Moisés? Moisés foi aquele que recebeu as tábuas da lei e foi o responsável por levar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. E através de Moisés, as leis de Deus são dadas ao povo. E os fariseus e os escribas, naquela época de Jesus, eles eram os responsáveis por transmitir ao povo os ensinamentos de Deus através dos profetas, os ensinamentos de Deus através das Escrituras, a palavra de Deus. Eles eram responsáveis por essa transmissão. O livro naquela época não era um livro como o nosso, era um rolo. E era muito caro, era caríssimo se ter um rolo. Por isso as pessoas iam nas sinagogas, né, escutar os mestres da lei, os fariseus e os escribas, lerem as escrituras, pregarem, porque as pessoas nem sabiam ler. E eles eram os responsáveis por essa transmissão. E homens hoje em dia que são responsáveis por transmitir a escritura, a palavra de Deus, os evangelhos, são homens abençoados, não é? Porque eles têm uma missão sagrada de transmitir as verdades espirituais. As pessoas que não têm tanto acesso, as pessoas que precisam se reunir em grupos, não é? Por isso é que nós nos reunimos em grupos, em igrejas, em religiões, em lugares que se fala a palavra de Deus, para que alguém mais preparado, alguém com uma visão mais completa do Evangelho, alguém que tem uma condição melhor, nos fale das coisas de Deus. E Deus usa essas pessoas para que possamos entender a Bíblia, entender os Evangelhos e a vontade de Deus, não é? Porque existem muitos ensinamentos na Bíblia, a graça, a vida eterna, a salvação, os ensinos de Jesus, as palavras dos profetas do Antigo Testamento, né? Tudo isso são para a nossa edificação espiritual e para conhecermos a salvação de Deus. Mas essas pessoas são usadas para levar, são pessoas abençoadas, não é? Mesmo nesse texto, quando Jesus fala dos fariseus e dos escribas, ele diz assim: e façam tudo o que eles vos ensinarem. Por quê? Depois eles vão ser reprovados pelos seus atos, mas eles eram os responsáveis pela propagação do ensino das Escrituras às pessoas. Mas por que eles são reprovados por Jesus e usados como exemplo do não fazer? Porque Jesus fala assim: façam tudo o que eles ensinarem, mas não pratiquem os atos que eles fazem, porque eles ensinam e não praticam. Eles liam as Escrituras, ensinavam a vontade de Deus, mas na vida deles isso não era uma prática. O que nós lembramos é que Paulo, para não ser assim, lutava contra ele mesmo, para que ele não viesse a pecar depois de ter pregado. Então, mas Paulo tinha esse autocontrole, tinha esse amor a Deus. Os fariseus, na época de Jesus, pelo menos a maioria não tinha. Eles eram contraventores. Como exemplo,
Jesus fala assim: os fariseus atavam fardos pesados para colocarem nas costas das pessoas, aquelas coisas pesadas, aqueles ensinamentos que oprimiam as pessoas, aquelas coisas da religião pesada, não é? Mas eles mesmos não empurravam nem com o dedo. Eles faziam a vida das pessoas pesadas, um medo, mas eles mesmos não empurravam com o dedo. Eles faziam as suas ações para serem vistas pelos homens. Por isso, eles faziam uma roupa toda paramentada, para que as pessoas vissem a roupa deles e ficassem admirando. Eles gostavam dos primeiros lugares nos banquetes, não é? E das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostavam dos lugares mais privilegiados, dos banquetes, eles gostavam de bajulação. Eles gostavam de serem as pessoas, vamos dizer assim, mais vistas. Eles tinham muito orgulho, não é? Eles gostavam de ser chamados de mestre, mas Jesus falou: mestre é só Jesus. Mestre é só Jesus mesmo, né? Ele até diz assim, que a ninguém chameis de mestre, porque mestre é Jesus, e a ninguém chamei de pai, porque somente Deus é o nosso pai espiritual, né? E Jesus ensina assim, que eles fechavam aos homens o reino dos céus. Por quê? Porque eles ensinavam tanta coisa que não era e davam tão mau exemplo que as pessoas acabavam se perdendo pelo caminho, não é? E faziam assim. E eles ainda devoravam a casa das viúvas, não é? A mulher ficava viúva, eles ainda iam lá tentar ter relações com as viúvas, não é? Abusar da carência da viúva usando da sua autoridade. Mas para se justificar na presença de Deus, faziam longas orações, né? Algumas das coisas que os fariseus da época faziam, não é? Mas o que tem a ver os fariseus da época com o que eu estou falando agora? Hoje nós temos os líderes religiosos, as pessoas que são usadas por Deus para levar a mensagem do Evangelho das mais variadas religiões, denominações, não é? Mas o que acontece? Como o exemplo que eu dei no começo do programa, todas as pessoas são pessoas. E se elas não se controlarem, elas não se consagrarem, elas podem cometer atos terríveis que vão difamar o Evangelho. Por isso, o que Jesus nos ensina? O que Jesus nos ensina? Que todas as pessoas podem ser usadas por Deus, mas todas as pessoas podem falhar. Por isso eu não posso me converter a uma pessoa. Eu não posso adorar uma pessoa de uma tal forma que, se ela falhar, que se ela for desonesta, que mais tarde, se eu descobrir alguma coisa dela que não condiz com os anos ou o tempo que eu acompanhei ela, eu vá desacreditar de Deus. Não, Deus nada tem a ver com isso. As pessoas são como nós, são falhas. Eu não posso seguir pessoas, ser discípulos de pessoas. Eu tenho que ser discípulo de Jesus. E aquela pessoa está sendo usada por Deus para que eu entenda o Evangelho. Mas eu não posso esperar daquela pessoa que ela seja infalível, porque todo ser humano pode cair, todo ser humano pode errar. A maior tentação que as pessoas têm é dinheiro, não é? É fama, muitas vezes é infidelidade, né? Adultério. Essas são as coisas que pegam mais nas pessoas que têm alguma projeção, não é? Em instituições onde reúne muita gente. Mas é por isso que eu vou deixar de acreditar naquilo que eu acreditava, achar que tudo foi perdido? Não, né? Houve um pastor que era uma bênção enorme e trazia sermões que realmente trazia as pessoas assim a uma felicidade, a presença de Deus era constante. E ele acaba caindo em adultério e acaba pegando até dinheiro da igreja. E muitas pessoas, na época, tinham fitas de videocassete, né? Na época, você escutava o videocassete, fitas de gravação, e queimaram as fitas dele. Não, por quê? Porque as pessoas não entendem o seguinte, é o que Jesus ensina. Os fariseus também eram homens usados por Deus para levar aquela palavra para a pessoa. Só que, se você não domina, você cai em pecado mesmo, você
acaba se corrompendo. Por isso a consagração para Deus é importante, mas ninguém deve se converter a um pastor, a um padre, a um líder religioso. O que se pode é admirar uma pessoa pela sua obra, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento, pela sua demonstração de amor. Não é? Pode-se admirar as pessoas, mas não achar que as pessoas são infalíveis, que se elas falharem, eu vou deixar de acreditar até em Jesus. Não, as pessoas são falíveis, porque Paulo mesmo diz, eu mesmo me esmurro o meu corpo e eu o coloco em escravidão, para que eu não venha a fazer aquilo, as coisas erradas, depois de ter pregado o evangelho. Então você vê, se Paulo tinha essa luta, todos nós temos, e especialmente aquelas pessoas que pregam. Então, muitas vezes, nós não entendemos a lição de Jesus com relação aos fariseus e aos escribas. Os fariseus e os escribas, eles nem existem mais. E não é uma informação inútil que Jesus está dando, é um ensinamento. O que Jesus está ensinando, resumindo, sejam discípulos de Jesus, sigam o evangelho, né? Mas nunca sigam uma pessoa. Não idolatrem uma pessoa a ponto de que, se ela falhar, tudo caia por terra. Por quê? Porque são pessoas como eu, você, todos nós, que falhamos. Vamos amar a Jesus e orar pelos líderes, por aqueles que pregam o evangelho para muitas pessoas, ou para às vezes uma ou duas pessoas, não importa, todos são usados por Deus, viu? Todos são usados por Deus, porque para Deus não tem número de pessoas. Para Deus existe aqueles que pregam e aqueles que trabalham na obra, não é? Que oram, que estão na seara do Senhor trabalhando. Vamos orar por essas pessoas, por quê? Porque uma vez que elas pregam o evangelho, elas também serão mais tentadas, mais atacadas, não é? E a coisa fica muito difícil. Mas não vamos esperar de ninguém uma coisa que é impossível, perfeição, que a pessoa não existe, não é? Vamos esperar que sim, que nós precisamos nos converter a Jesus, e Jesus é sempre fiel. Jesus é perfeito, é amoroso, ele nos ama, ele quer que sejamos discípulos dele, não é? E nunca percamos a fé nele, porque não conhecemos a natureza humana ou criamos uma fantasia sobre pessoas que têm algum destaque. Amém? Amém. Então, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Então, eu peço a você que você dê um like, né? Se você foi abençoado, eu creio que foi. E também que você possa assistir os outros vídeos que temos no canal. Nós temos vários vídeos, porque já vai para 2 anos que temos esse canal. Dia 4 de agosto, vai fazer 2 anos. Amém? É uma bênção. Então, eu peço que ore também pelo esse ministério, para que a gente possa compartilhar cada dia mais a palavra de Deus. Amém. E essa lição é uma lição muito importante, que também tem a ver com julgamento. Se você pensar bem, porque às vezes a pessoa fala assim, mas aquela pessoa praticou aquilo lá, agora está pregando evangelho. Mas você não vê o coração da pessoa. Ela pode ter realmente ser sincera, pode ter se arrependido daquele pecado. Então, assim, não cabe a nós ficarmos julgando o coração das pessoas. Porque se for esperar uma pessoa perfeita, humanamente falando, para pregar o evangelho, ninguém poderia pregar, né? Então, vamos ficar assim. Isso não justifica da gente viver em pecado. A gente não deve. A Bíblia fala, né? Quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Tem uma série, né? Os pecados relacionados. Mas a gente não deve trazer julgamento. Aquela pessoa fez aquilo, agora está pregando. Não vamos fazer isso, que Deus conhece o coração. Amém? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.